Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e em sua casa. Como eu gostaria de estar próximo a você, presencialmente, para lhe dar um abraço, depois de tanto tempo em quarentena, impedido de nos encontrar, mas isso tudo vai passar. E continuando a nossa reflexão sobre o Evangelho nesse tempo pascal, hoje vamos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos de 16 a 20. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Belas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos num processo de ensinamento, num processo de aprendizado. No tempo da Páscoa, lemos os Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São João. No livro dos Atos dos Apóstolos, a Igreja vai se consolidando e se organizando. Em João, do Evangelho, percebemos que a Igreja de Jesus é animada pelo Espírito. Vejam como é importante a gente ter presente essas duas coisas, para que quando a gente for ler esses livros, a gente entenda o que significa esses livros para a vida dos cristãos. Repetindo, no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber a consolidação e a organização da Igreja. Enquanto no Evangelho de São João, o que a gente percebe é a inspiração do Espírito à comunidade eclesial. O Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, relata, portanto, o anúncio da traição de Judas depois do lava-pés. No tempo pós-pascal, na Igreja, que vai se estruturando, o que já se encontra estruturada, todos os seus membros, sem exceção, devem se lembrar de que o Senhor veio para servir e não para ser servido, que ele lavou os pés dos apóstolos e indicou o serviço humilde como caminho para a felicidade. A comunidade cristã, da qual nós participamos e que deve ser sempre inspirada nos Atos dos Apóstolos e no Evangelho de São João,
ela está sempre passando por dificuldades. Nós observamos nos Atos dos Apóstolos que a comunidade primitiva experimentou várias perseguições, sofreu ameaças por parte de quem dentro dela não quer ser um humilde servidor. Judas, que fazia parte da comunidade apostólica, cujo centro era Jesus, Judas se tornou modelo daqueles que levantam o calcanhar contra o mestre. Veja que grave. A soberba da vida penetra nos homens e nas mulheres da igreja como o fino pó da terra. Você pode observar que no meio da igreja, dentro da igreja, não deveria acontecer, mas acontece. Que pessoas, por não terem entendido ainda a mensagem do Evangelho, acaba por imitar mais Judas do que Jesus. E por isso nós devemos estar atentos. Apesar disso, Jesus se identifica com aqueles que ele envia em missão. Quem os recebe está recebendo o próprio Jesus e aquele que o enviou, portanto, o próprio Deus. O enviado, porém, não é maior do que aquele que o enviou. Isso fica muito claro no Evangelho. Enviado, no grego, significa apóstolo. Portanto, todo apóstolo é um enviado. E o apóstolo não é maior do que o mestre. E é esta a única vez em que a palavra apóstolo aparece no Evangelho de São João. Portanto, meus irmãos, duas coisas eu gostaria de deixar para a nossa vida hoje. Primeira coisa, inspirada no Evangelho de São João, que nós tenhamos sempre presente que o discípulo não é maior que o mestre. E segundo, que todo e qualquer serviço que possamos fazer na igreja seja um serviço humilde e alegre. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, como enviados de Jesus, a permanecermos no serviço humilde e alegre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.